Olá, muito boa noite, bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. A nossa convidada hoje tem um currículo, precisa ver, vamos lá. É formada em Comunicação Social pela PUC Minas, com especialização em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e Gestão Cultural pelo Instituto de Educação Continuada. Atua nas áreas de gestão e produção cultural há 25 anos, com experiência em instituições do poder público e da iniciativa privada. Foi secretário do Estado de Cultura de Minas Gerais de 2011 a 2015. Integrou também a equipe de gestão do Circuito Cultural Praça da Liberdade. Foi gestora no Museu de Arte na Pampulha e na Fundação Clóvis Salgado, onde ocupou diversos cargos. Foi secretária-geral do Conselho Curador da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. A iniciativa privada foi gerente-geral de cultura do SESC em Minas e diretora executiva do Instituto Cultural USE Minas. É sócia fundadora da empresa Articular Gestão Cultural e Comunicação. Ministrou diversos cursos, inclusive em pós-graduações nas áreas culturais de gestão, marketing e produção. Assumiu no começo do ano a presidência da Fundação Clóvis Salgado, após passagem pela instituição em 2009 e 2010. Estamos recebendo Eliane Parreiras no DNA. Muito bem-vinda. Que currículo, né? Ufa! Querido, nós bebi até uma aguinha aqui para... Uma bem-vinda aqui. Obrigada por esse convite. A gente conhece, a gente é testemunha aí do seu histórico, aí, da sua trajetória brilhante aí, né? Fazendo e acontecendo em prol da cultura. Conversava com você que de pai para filho e para filha, né? Porque você vai falar daqui a pouco da sua filha, que participa dessa trajetória aí também. Mas herdou do pai, do pai e da mãe, esse viés aí? Esse desejo e esse prazer da atividade cultural, sem dúvida nenhuma, vem dos meus pais. Quem são eles? Meu pai, Marco Aurélio, foi promotor de justiça e um intelectual, apaixonado por cinema, por ópera, melômano. Então, assim, passou isso tudo pra gente, eu e minha irmã. E minha mãe também, minha mãe pedagoga, mas também com um prazer muito grande, com um consumo cultural muito grande. E desde muito pequenas, a atividade realmente assim de lazer era atividade cultural. Desde Brumadinho? Desde Brumadinho. Eu vivi a infância lá até os 10 anos, né? E lá também com uma realidade, apesar de uma realidade, uma cidade muito pequena, mas com uma relação muito forte com a cultura popular, com os grupos de congado, com as bandas de música, porque a cidade tem uma tradição muito grande. Mas desde muito pequena a gente mantinha apartamento aqui em Belo Horizonte, todo fim de semana era aqui. Por que Brumadinho? O pai trabalhava lá? Era promotor de justiça lá. E parte da minha família tem uma relação lá, da família Parreiras, tem uma relação grande, então... ele teve essa oportunidade, virou promotor de justiça lá e foi durante 15 anos, com um trabalho muito lindo, assim, de uma relação muito próxima com a comunidade, coisa que a gente também aprendeu muito nessa convivência lá. E uma Brumadinha sem tragédia na época, né? Só uma alegria, Brumadinho diferente, mas já com desafios ambientais, porque já tinha o processo da mineração lá, mas uma cidade muito diferente, sem a estrutura que tem hoje, sem a estrutura de estudo, inclusive, que tem hoje. O que você lembrava lá? Natureza? O que era? O contato? A cidade até que, assim, não, tinha essa coisa da brincadeira da rua e tal, mas não era uma coisa tão... Porque assim, eu morava numa região muito central e né, no centro mesmo da cidade, mas eu acho que uma relação de convivência muito próxima, relação com o vizinho, relação com parente, andar na rua, andar sozinho, com 5 anos de idade, andar, né, e andar na cidade. Isso eu acho que tinha, porque a cidade preservava, né, ainda, a cidade num período muito pequena. Mas com essa relação com Belo Horizonte já desde sempre, por causa das atividades culturais. Tá, e aí para Belo Horizonte, 10 anos, aí estudou aonde, fez o quê, rodou aí Aí tudo? já viemos, já fui para o Pitágoras, fiz minha... Morava ali no entorno? A gente morava no centro, na região central, depois aqui que fomos para Lourdes. E muito numa relação mesmo de uma mudança, apesar de, como eu falei, de conviver aqui muito tempo, né, de vir, de participar, mas numa mudança mesmo bem radical, porque é uma mudança de realidade muito grande de Brumadinho, daquela Brumadinho,
né, de 30 anos atrás, 35 anos atrás, para Belo Horizonte daquele período. Mas já também nesse período com esse vínculo com a área cultural também muito grande. O pai era rígido, a mãe ali para o estudo? Como é que é? Você já era autodidata aí também? Eles são... Meu pai é uma figura que assim, é uma referência masculina muito interessante, porque eu acho que hoje a gente fala de igualdade de gênero, meu pai sempre defendeu isso, então ele sempre... Somos eu e uma irmã, né? Então... uma irmã mais nova? Uma irmã mais velha. 4 anos mais velha. Como é que ela chama? E Vanessa. Salve ela. A Vanessa, e economista. E ambas com uma formação dentro de casa de uma referência muito positiva, como eu estou falando, de um estímulo muito grande, de uma divisão de trabalhos e uma divisão dentro de casa o tempo inteiro, de um estímulo muito grande à carreira profissional da minha mãe e a minha e da minha irmã. Então, a minha referência é muito positiva. Entendi. Mas num lugar muito desse de passar o conhecimento, de fortalecer. Então, uma casa de biblioteca sempre muito grande, de 3, 4, 5 revistas, bacana, 3 jornais. Então, aí a comunicação veio na esteira aí. A comunicação veio. Na verdade, eu descobri a minha vocação, eu tenho essa felicidade de ter descoberto minha vocação muito jovem. Com 14 anos de idade, eu sabia que eu queria trabalhar com cultura. Mas não sabia como. Se era para ser artista, se era para atuar na gestão. Mas já tinha florado aí. Mas já sabia que era isso. Tentei um monte de coisa, brinco que o público agradece até hoje de eu ter desistido. No teatro, na dança, na música. Mas foi importante para eu conhecer os bastidores. E quando fui, então, para o processo da universidade, para poder pensar uma formação, não existia na época gestão cultural. Isso é muito recente. Esse processo de profissionalização da gestão cultural, ela é muito recente, né? Então, eu fui para a área que eu entendia que podia me trazer para mais perto da atividade cultural, que foi a comunicação. E aí fiz publicidade, comunicação com publicidade, depois marketing, para atuar no marketing cultural e depois a gestão cultural. Aí você passou pela Uzi Minas, pelo lado cultural. Dá uma passada aí. Isso, não, a carreira ela começa... que não dá pra... A carreira ela é longa, porque são isso aí. Faz uma leitura aí. Então, eu comecei como produtora independente, muito jovem, com 20 anos eu já fazia algumas produções, fui produtora daquela banda Virna Lise, lá no finalzinho. Depois fui gestora no Museu de Arte da Pampulha com a Priscila Freire, a Priscila que era a diretora. Tem foto dela aí. Tem, a Priscila que era a diretora. Eu tive essa sorte, assim, de ter grandes mestres na minha carreira. No museu na época. A Priscila era a diretora do museu e eu era assessora de comunicação. Então, entrei na cultura pela via da comunicação mesmo. E aí, fiquei lá por 2 anos, fui convidada para ir para a Fundação Clóvis Salgado em seguida. Lá fiquei 3 anos e aí em diversas funções, que também foi muito importante porque me deu essa capacidade de atuar em várias áreas. Eu também passei por lá. Exatamente. Aquilo ali além de ser uma escola, é uma grande escola também, porque você tem ali as escolas, os corpos estáveis, você tem as atrações ali que você tem que conciliar. E os sindicatos, né? Uma hora um está de greve, o outro não está. Você falou tudo, porque lá é uma instituição muito singular, porque ela atua na produção, ela atua na fruição e ela atua na formação. Não tem nada parecido, né? De lá surgiu o convite para Uzi Minas, e aí fui diretora executiva do Instituto por 7 anos. Na ocasião, o presidente era o Dr. Rinaldo Campos Soares, que tinha uma visão muito estratégica do papel da cultura, do papel da inclusão social, do papel da empresa no mercado, da iniciativa privada como parte fundamental do processo de desenvolvimento de qualquer comunidade, de qualquer região. E aí foi um período extraordinário. A Uzi Minas foi a maior investidora de Minas nesse período. Salve. Uma das 10 maiores. Está de volta lá para Palácio das Artes, assinando lá. Um abraço para o nosso Sérgio, né? Sérgio Leite, a gente ficou muito feliz. Foi prontamente, retomou a parceria com a Fundação Clóvis Salgado, e é uma parceria histórica muito importante, que a gente está muito feliz. De lá, fui para o Estado,
para conhecer o Circuito Cultural Praça da Liberdade. Muito bacana até. Fui conhecer um processo, me interessava muito conhecer um processo de gestão pública que acontecia naquele momento com o Anastasia. E aí fiquei um período no Circuito Cultural Praça da Liberdade, Paulo Brant, secretário. Só cabeça, só Paulo gênio. Brant, secretário, tive essa honra. E aí recebi o convite para assumir a presidência da Fundação Clóvis Salgado, em 2009 e 2010. E aí um grande desafio, né? Eu conheço esse filme aí. Exatamente. Voltando a que você pontuou ali, o negócio... Uma instituição complexa. Você toca o telespectador, que ele não sei, são quantos corpos estáveis? Coral, orquestra e companhia de dança, né? Coral lírico, orquestra sinfônica e companhia de dança. Grupos jovens dentro do Cefart, quase 2.000 alunos no Centro de Formação Artística, também, né? Oficinas, cursos, né? E os espaços culturais, que são o Palácio das Artes, a Serraria Souza Pinto, o Câmara 7, que é um espaço do Instituto Moreira Salles, mas cedido desde 2010 para a gente. Você pulou as salas, né? As salas de exposição. Não, dentro do Palácio das Artes nós temos 7 galerias, o Cine Humberto Mauro, 3 teatros, o Grande Teatro Semig e o Teatro a Juvenal Dias e a Dentro desse contexto todinho, repetindo, que eu estou até repetitivo, que eu passei para lá, eu sei essa necessidade. Você acha que os governos, né, eles têm essa sensibilidade para entender a complexidade e a necessidade exatamente do investimento da Fundação, não Palácio das Artes, a Fundação como formadora aí de gênios aí, né? Sim. Olha, Paulo, eu não posso reclamar porque em todas as minhas passagens eu tive tanto secretários quanto governadores que tentaram de uma maneira muito presente fortalecer a instituição. Mas ela é realmente uma instituição desafiante porque ela mobiliza essas áreas todas que a gente estava falando. Isso demanda um investimento que não é pequeno. Você teve do outro lado também, como secretário de Cultura, você viu, teve uma outra visão também, né? Exatamente. A Fundação é o principal ativo da política pública de cultura do Estado. Perfeito, claro. É onde forma o artista, é onde tem uma capacidade de fruição gigantesca, onde tem um processo de criação. Mas essa equação, ela só fecha realmente se a gente tiver a participação da iniciativa privada e a participação do público também, gerando receita, consumindo, participando. Então, é realmente o recurso orçamentário que tem que estar ali para poder garantir o básico, garantir o funcionamento, o recurso privado para incrementar, para a gente dar mais acesso, democratizar mais, oferecer mais diversidade, mais pluralidade, e o público consumindo, participando, gerando reflexão, gerando Temos amigos do Palácio das Artes também, não? Existe hoje? Não, na verdade a gente tem aquela antiga associação, ela se transformou na APA, e hoje é uma organização social nossa parceira. A gente tem a relação de parceria por meio dessa organização social e há recurso, então, recurso orçamentário que é repassado para essa entidade para execução de algumas atividades finalísticas, além do recurso privado que a gente busca que é a e das parcerias. Lei Rouanet, etc. Tanto lei de incentivo quanto recurso direto. Bens a Deus, tomara que seja abençoada lá. E o futuro aí, nós estamos na virada aí de ano, começando um novo ano aí, como é que... Nós temos um ano que vai ser extraordinário, porque vão ser 50 anos de Fundação Clóvis Salgado. Né? Ópera, tudo aí? Tudo, vários programas que a gente vai lançar. Então, agora, já nos próximos dias, a gente já deve anunciar parte dessa programação. São 50 anos de uma história muito importante e ininterrupta nessas áreas todas que a gente comentou, né? De oferta cultural, de produção e criação e de pesquisa e formação artística. Então, a gente tem que comemorar a altura. Né? Assim, a gente faz, inclusive, um convite para todo mundo, para que todo mundo abrace mesmo esse momento de 50 anos. Então, a Fundação ela foi criada em junho de 70. O Palácio das Artes ele começa a ter algumas atividades a partir de janeiro de 70. Em junho... Foi fundado pelo governo do... Israel Pinheiro. Exatamente. Israel Pinheiro. Ele retoma. Uma neta acabou de me falar isso agora. Exatamente. A história é muito interessante, porque, na verdade, JK faz uma encomenda para Niemeyer, JK prefeito, na década de 40, faz uma encomenda de um centro cultural.
Se a gente tivesse viabilizado aquilo naquele momento, a gente seria pioneiro mundial, porque não tinha esse conceito. E o JK, visionário, assim como Niemeyer, já pensaram num espaço como um centro cultural. Essas obras começam ainda na gestão do JK prefeito, ficam paralisadas durante mais de 20 anos, e aí, com o Clóvis Salgado na gestão Israel Pinheiro, essas obras são retomadas e já pelo Estado. Há uma negociação entre Estado e município, o projeto passa a ser, então, do Estado, o espaço. Desvendar aqui, quem foi Clóvis Salgado, então? Pois é, Clóvis Salgado foi um secretário, né, da gestão Israel Pinheiro, de saúde, e muito vinculado, mas era casado, inclusive, com uma cantora lírica, que tinha uma visão muito clara do poder da cultura. E foi ele quem ficou lá falando, não, vamos fazer isso, a gente vai terminar esse prédio e a gente consegue inaugurar. Então, em 70 começam algumas atividades, em junho é criada a Fundação Palácio das Artes para terminar a obra e gerir. Em março de 71 é considerado o marco final de inauguração do Palácio das Artes com a inauguração do Grande Teatro. Então, por isso a gente vai comemorar de março do ano que vem até março de 2021. E em 79 a fundação passa a se chamar Clóvis Salgado em homenagem a quem foi um dos grandes viabilizadores. Ontem, hoje e amanhã, o mineiro valoriza a cultura? Dentro de todo esse network que é seu de relacionamento aí no contexto cultural? Eu acho que Minas tem duas coisas, tem tradição cultural e tem vocação cultural. Né? A gente vê isso pela qualidade da nossa produção, a gente vê isso pela qualificação do público, o público é um público qualificado. Agora, eu acho que a gente passa, por outro lado, por um momento difícil do ponto de vista do investimento privado. Muitas decisões saíram de Minas Gerais, várias empresas que migraram esse poder decisório para fora de Minas e acabou que a gente perdeu um pouco de espaço desse ponto de vista de investimento. Tem que botar pastinha, bolsinha e bater porta em São Paulo, Rio e por aí. É isso. Né? E contar com essa sensibilidade de quem está lá para saber o que significa, por exemplo, uma Fundação Clóvis Salgado para Minas Gerais. Sim, e também para o retorno financeiro do investidor. Exato, né? Claro, mas eu digo que é o impacto disso. Então, eu acho que nesse sentido a gente tem que voltar a fortalecer a participação das pessoas físicas, sabe, também. Mas eu acho que o mineiro valoriza, sim, a cultura. E a gente vê isso pelo resultado de público, Paulo. Bacana, né? Quase 600 mil pessoas no Palácio das Artes, nos espaços todos, desculpa. Para vender por ano, a fundação, sabe? Aí vale a pena. Voltando para você aqui, você recebeu vários prêmios, tem vários reconhecimentos aí também, se puder fazer um passant, e também as missões internacionais que você teve. Dá para você fazer uma leitura aí? Essa é uma das que eu falo das grandes conquistas e das delícias dessa área, que é realmente uma possibilidade de participar dessas missões internacionais que estão muito ligadas, né, diretamente ligadas à questão cultural, mas a gente realmente, você só conhece efetivamente, né, um outro país, uma outra região, a partir da cultura. É a identidade cultural que faz a gente conhecer. E eu tive várias oportunidades. Então, eu tive em missões 2 vezes no Japão, uma no período que eu estava na Uzi Minas e uma já no governo de Minas. Então, é uma possibilidade imensa de você conhecer uma cultura que é tão diferente, com uma valorização tão grande da tradição e, ao mesmo tempo, um pé na contemporaneidade tão extraordinário. Tive missões na França e com parcerias com regiões que são regiões, que é a região irmã, por exemplo, de Minas Gerais. Por exemplo, a região que é a antiga Nord-Pas-de-Calais, agora Hauts-de-France, que é, por exemplo, região irmã da gente. Então, tivemos missões lá e missões deles aqui, onde a gente consegue identificar potencialidades, boas práticas, processos de reversão econômica a partir da cultura e da economia criativa, que eu acho que é uma coisa que para Minas é muito importante. A gente precisa ter essa diversificação econômica, que também inclua nessas outras áreas de serviços, a área de cultura, a área do turismo. Então, tive também, que foi extraordinário nos Estados Unidos, um programa de lideranças que eles têm para lideranças culturais, foi quase um mês, em 5 cidades americanas, para a gente ver o modelo de gestão, porque aí é outro modelo completamente diferente, absolutamente centralizado, com um papel bem menor
do setor público, muito só na regulação, mas o mercado participando e o cidadão participando muito mais. Então, são experiências extraordinárias porque a gente vê modelos de gestão, vê, como eu disse, boas práticas, vê experiências que deram certo. Você fica na adrenalina aí, né? Total. E os prêmios aí? E os prêmios aí? Você vaidosa aí, tem que ter um orgulho, né? Então, eu tenho uma vaidade controlada. Eu acho que é a vaidade que a gente sente quando, por exemplo, de reconhecer que o trabalho, né, do reconhecimento do trabalho, do reconhecimento que aquilo impactou no outro. E é uma vaidade que eu acho que ela é necessária e ela é importante, porque eu acho que, eu brinco que a vaidade, ela também é boa para o outro. Se a gente se cuida, se a gente também está do outro. Passa lá. É osmose aí da alegria. Então, fico muito feliz com essa questão das premiações, porque eu acho que são reconhecimentos de uma vida dedicada à cultura. Bem, são dezenas de cursos, etc. Mas o que falta alcançar no seu diário de bordo aí, a partir de agora, aí, a próxima página aí, o que... Ai, que pergunta difícil. Não, olha. Eu não faço muito planos, não. Você sabe que tem hora que eu falo assim, tem hora que a gente vai para macropolítica e tem hora que a gente vai para micropolítica, que é de atuar ali, no meu ponto, no meu entorno, né? Eu acho assim, eu tive algumas oportunidades e que não foi o momento certo, não estava no momento certo de nacionalizar minha carreira. O que talvez seja agora... A oportunidade. O ponto agora talvez seja esse, assim, quando você fala do passo seguinte, assim, de ter uma atuação mais nacionalizada, porque por uma opção mesmo, eu acabei atuando de uma maneira mais regionalizada mesmo, assim, eu fiquei muito vinculada a uma produção de Minas Gerais, é uma dedicação a instituições e projetos de Minas, apesar que com os Minas, por exemplo, a gente tinha uma atuação nacional. Está lançada aqui, futura ministra da Cultura. Não. Eu vou chamar o intervalo ali, tem gente... Aí é sério o negócio. A gente volta já com essa grande figura aqui. Já. Bem, de volta com o DNA, que hoje tem Eliane Parreira, ela que é presidente da Fundação Clóvis Salgado. E no primeiro bloco aqui dissertou sobre não só a trajetória dela, como também do que passa hoje dentro da Fundação Clóvis Salgado. É importante frisar que esse programa ele é pontuado exatamente nos valores das pessoas, que muitas vezes você passa pelas pessoas e não conhece, como a gente está tendo a oportunidade de conhecer a Eliane aqui. Vamos conhecer um pouquinho mais nesse bloco, é curtinho, né? Mas vamos lá. E a mãe? A mãe, esposa, quem é o maridão? Quem que é ele? Alfredo, carioca, criada em São Paulo e mineiro de coração. Tá há 22 anos aqui, período que a gente está juntos. Tem foto aqui, ó. Diretor de cinema. Olha aí, ó. Artista diretor mesmo. De cinema e de televisão. Olha aquela boneca ali. Essa é a minha pequena, a paixão da minha vida, Clara. Presente, você pontuou que ela... Olha ela ali, ó. Está em tudo, a maior companheira que eu podia assim, querer, porque está em tudo, me acompanha em todas as atividades culturais. Apaixonada por cultura, como a mãe, então é muito bom, porque me acompanha em tudo, todos os espetáculos, todos, assim, de ópera, desde um ano até... E você, nessa loucura aí da sua vida, aí, curso para cá, ministra, isso tudo, dentro de casa você equilibra bem aí? Ó. Tem hora que bate culpa, mas eu acho que eu sou uma mãe certamente muito melhor, porque sou realizada profissionalmente. E procuro isso, assim, hoje o que tem é que ela se envolve na minha vida para poder participar. Bacana. Porque, senão, 3 turnos, né, Paulo? Nossa área é isso. A gente tem filho novo, eu tenho não tem 2 turnos. Ela está com quantos anos? Ela está com 11. 11 anos, tem um de 8, né? 9 uma agora. Bela menina. E a mãe é vaidosa, né? Não, é isso que eu estava falando, é uma vaidade no ponto ali. Eu acho que eu sinto a coisa da vaidade, como eu falei, eu acho que é importante a gente se cuidar para cuidar do outro. É importante a gente se preocupar com a gente para se preocupar com o outro, é isso, é um carinho, inclusive, no outro. Então, sou vaidosa no ponto, eu acho, assim, no necessário.
É. E o close de lá, como é que é? Muito grande? Tem que ser muito Não, não. Vai em Paris muito? Aí deve ter que ser muito... Não sou uma pessoa muito tão consumista assim, não. bacana. Sou... Aqui tem qualidades, né? São muitas, né? Aparentemente. Paulo, é difícil falar da gente, o pessoal do bairro fala aí, né? Ó, eu acho que eu tenho uma coisa, assim, de um entusiasmo e de uma alegria que eu acho que isso é positivo, assim, sabe? Assim, de ter um entusiasmo com as coisas, de gostar de viver. Eu acho que isso é bom, assim, das menores coisas às maiores me fazem Libriana, feliz. né? Libriana. Sou. Libriana. É. Ascendente o quê, sabe? Não, né? Não sei, você acredita? Não fez seu mapa legal, não fiz, você acredita? Mas vem cá, e tem defeito aí que você faz uma autoleitura ou alguém que te critica aí? Tem, né? Eu acho que... E como é que você reage na esteira aí com as críticas? A gente tenta, eu tento escutar, e ao longo da minha sua vida, trajetória. eu tenho procurado cada vez mais ter esse processo de escuta, que não é simples, né? A gente parar para escutar o outro. Eu acho que eu sou explosiva, então esse é uma coisa que eu tenho que ficar me policiando o tempo inteiro para poder... esse mesmo dínamo que faz ser dinâmico, que faz fazer muita coisa, ele também é o da explosão. Pois é, mas aí você passa a ser exigente mais, excessivamente. Esse era o outro que eu ia falar, muito exigente. Mas é qualidade ou defeito? Eu tenho uma amiga que brinca comigo, que trabalhou comigo, que fala que eu sou aquela pessoa de alta performance, que você não adianta você ganhar um jogo, não, tem que ter alta performance. Então, isso pode ser bom se a pessoa souber lidar com isso, porque pode desenvolver a pessoa. Tá. E para relaxar aí, o que você faz aí? Viajar, minha paixão. Viagem, um lugar inesquecível. Viajar. Minha paixão na vida é Paris. Paris, até a cara de Paris. Mas relaxa, faz uma ginástica para relaxar? Nada, toma vergonha, nada. Não está dando tempo. Não dá tempo aqui. Não está dando tempo. Tá. Tem religião? Eu sou católica, mas pouco praticante. Tá. Eu sou muito da reflexão e do humanismo. Assim, eu acho que a gente precisa trazer esses aspectos do humanismo para a gestão, para olhar o outro, para se colocar. Mas é muito a minha prática é muito mais desse exercício cotidiano. Na sua área, você quem que é um ídolo seu? Tem? Não é? Eu acho que a gente tem muitas referências, né, na política cultural, na atividade cultural. É difícil eu te falar de uma pessoa só. Grandes intelectuais. Um livro de cabeceira. Olha, eu tô lendo agora Machado de Assis de novo, então eu adoro. Assim, vou e volto, vou muito, mas assim, também é difícil. Essa síntese para mim é difícil. Aí é meu lado libriano, eu não vou conseguir falar, não. Entendi. Aqui. Muito nova, 44 anos, é isso? É. Tá? Muito nova para pensar na morte, mas todo mundo morre mesmo, porque a gente nasceu, vai tem morrer. que ser. Uma lápide, se por acaso você pudesse deixar escrito, o que você ia pedir para carimbar lá? Viveu feliz. Viveu feliz. Tá bom, não tá? Viveu intensa e feliz. Intensa. Para fechar aqui, quem é Eliane aqui no espelho? Aqui, ó. Espelho meu. Eu acho que... Difícil! Quem é ela? Eu acho que é uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada pela arte, realizada profissionalmente, com essa vocação. Mamãe, a maternidade talvez seja o maior acontecimento da minha vida adulta. E é isso, e feliz. Parabéns pela sua performance, seu diário de bordo. Obrigada por esse espaço. Parabéns por ter vindo aí. Obrigadão, parabéns. Tudo de bom.